Bom, dando início ao nosso módulo 5, falando sobre mineração de textos e processamento de linguagem natural, nossa primeira aula, noções sobre mineração de textos. Eu fiquei um pouquinho na dúvida se começaria a falar sobre mineração de textos ou processamento de linguagem natural. Escolhi começar por mineração de textos, mas nós vamos terminar o curso, o slide especificamente, com um exemplo que já aborda um pouquinho de processamento de linguagem natural, mas achei que ficou bom assim, então vamos ver como é que as coisas se desenvolvem. O que é o nosso módulo? Vamos falar das noções básicas de mineração de texto e processamento de linguagem natural. Por que noções básicas? Por que não uma forma um pouquinho mais aprofundada, como foi o Machine Learning? Bom, existem algumas coisas que nós só conseguiremos fazer se nós tivermos acesso a tokens que nós geramos, nos autodefinindo como desenvolvedores em plataformas como Facebook e Twitter e outros elementos que nós queiramos utilizar, como, por exemplo, Telegram e por aí vai. Eu não quis fazer isso. E ao não querer fazer isso, eu diminuí o escopo da abordagem possível de se fazer, especialmente na parte prática. Então, nós vamos acabar tendo apenas algumas noções básicas, mas o suficiente para que vocês peguem os textos principais e, se desejarem se entender com a documentação do Facebook e do Twitter para criar os seus tokens de autenticação, fiquem à vontade. Os principais objetivos é compreender os conceitos que nós temos nesses tipos de sistemas a avaliar, né? E eu espero que vocês tenham não só essa compreensão teórica, como nós vamos fazer pequenas aplicações de mineração de textos e até um pouquinho de processamento natural também, linguagem natural também, embora eu não seja muito sofisticado nisso. Nossa introdução sobre a mineração de textos, né? O contexto das nossas avaliações. A maior parte dos dados que nós possuímos na internet são de dados não estruturados. São vídeos, áudios, imagens, relatórios, e-mails, portais de notícias, páginas de internet, redes sociais, aplicativos de comunicação instantânea como o Telegram e WhatsApp, e fala o seu predileto e coloca aqui. E essas informações, elas não são tabelas, não são bancos de dados estruturados, não são arquivos SQL, não são estruturas organizadas da informação. A mineração de textos surge devido à necessidade de extrair conhecimento dessas fontes de informação disponíveis no formato de textos. Então, você criou um relatório. Por exemplo, nós vamos avaliar o relatório do Copom, que saiu não tem muito tempo, tá? Falando sobre as características da política econômica para controle de inflação, blá, blá, blá. Para avaliar aquele texto, nós precisamos de ferramentas, né? Ou eu vou ler tudo, ou eu vou fazer alguma utilização de elementos de extração das informações de onde? Dos textos, daquilo que foi escrito. A partir desta extração dessa informação, nós vamos criar um banco de dados do documento, chamaremos de corpus, e vamos transformando a informação contida em matrizes numéricas, que, por exemplo, pode me fornecer algumas informações. Aplicações. Análises de sentenças judiciais. Um grande campo de extensão de pesquisas está justamente em jurisprudência, análise de jurisprudência, jurimetria, campo em ascensão no Brasil. Envolve pegar PDFs das sentenças passadas e processá-las. Análises de artigos científicos. Relatórios em geral, técnicos, administrativos, financeiros. Relatórios associados à medicina, o prontuário médico. Seguros, informações sobre seguros. Por quê? Porque se escreve lá quais foram as coisas passadas, você tem que capturar as informações. Informações da indústria farmacêutica, como você vai processar esses dados, informações textuais que são fornecidas por centenas de pessoas, etc. e tal. Análise de documentos de patentes, que nada mais é do que outro tipo de relatório. Avaliações automatizadas de clientes, opiniões em redes sociais, filtros de spam,
Direcionamento de propaganda. Então, você tem sistemas do Google, por exemplo, que eles sondam o seu e-mail. Segundo eles não sabem o que está escrito, mas o mecanismo sonda o seu e-mail e capta o que tem ali a ponto de direcionar a propaganda correta para o seu e-mail. O que eles alegam é que eles não guardam essa informação, mas não vou entrar no mérito dessa questão. Porém, eles direcionam a propaganda com base no que está escrito ali. Então, se nós estamos aqui conversando através de um sistema que tem um ouvido aqui, que está me ouvindo, né? Eu estou falando, ele está me ouvindo. Meu celular está ouvindo, eu posso dizer que estou interessado em comprar um aspirador de pó, eu vou abrir um aplicativo, ele vai me oferecer um preço de aspirador de pó. Conversava eu no domingo e falamos sobre um certo comediante. Eu abro meu Instagram, primeira notícia é o tal do comediante. Tá, coincidência, ok. O fato dele não armazenar a minha voz, eu até acredito, porque não dá, né? Quem é que vai querer guardar a minha voz chata durante anos e anos? Mas ele estava ouvindo, né? Porque muita coincidência, não é mesmo? Mas isso, gente, ocorre o tempo todo. Ah, vai dizer assim, mas ele não faz isso. Gente, eu não estou interessado se ele faz ou não faz. Eu tô só te mostrando os fatos passados. Quantas não são as vezes que nós estamos conversando sobre alguma coisa em algum ambiente e logo depois você acessa o seu celular e a propaganda está indicando aquele negócio que você está procurando. Não estou querendo demonizar as empresas, não, muito pelo contrário. Isso é uma ferramenta de utilidade prática, se realmente eles só interpretarem aquilo que estão ouvindo para fornecer as informações no momento e deixarem essas informações esquecidas. E eu não tenho até o presente momento nenhum motivo para duvidar de que eles praticam aquilo que eles alegam fazer. Ainda não me foi dado provas de que não seja assim. Seja como for, é interessante perceber que isso é mineração de textos / processamento de linguagem natural. Objetivos específicos da análise de textos, né? Verificar a frequência de palavras usadas, excluindo palavras mais comuns, como artigos, AD, etc. e tal, e outros tipos. Detectar citações específicas no texto. Eu quero fazer uma busca sobre fulano de tal ou coisa tal. Você vai e abre, ele busca no PDF. Você pode fazer isso no seu navegador de PDFs? Pode. Mas se você estiver utilizando uma plataforma como o Evernote, ele busca em todos os documentos, inclusive dentro das imagens, e encontra para você. E ele é inteligente o bastante para saber se você digitou errado o parâmetro de busca, se estava escrito errado no documento, se você consegue compreender em outro idioma, está escrito lá no documento, mas está em outro idioma, então ele te fornece a informação. Esses sistemas são extremamente úteis, né? O Evernote é um sistema online pago para fazer esse tipo de busca em PDFs e imagens. Você paga e tem acesso a um sistema de mineração de textos excepcional. Identificação de palavras-chave. Se você quer pegar documentos e classificar aqueles documentos, olha, nada melhor do que você tentar fazer uma mineração de textos e pegar as palavras que melhor representem aquele documento. Nuvem de palavras, onde você já começa a entrar um pouquinho da processamento de linguagem natural. Vocês vão ver por quê na próxima aula. E aí vamos aos exemplos práticos, né? Nós vamos fazer um exemplo prático, que é capturar a lista de plugins da página do R. O CRUN, o local onde está armazenado todos os plugins nativos do R, que você faz lá, o install packages, eu vou varrer aquela página e vou estruturar os nomes dos aplicativos, dos pacotes, com o que eles fazem e a URL sobre a documentação de cada um deles. Você pode fazer muita coisa com mineração de textos. Existem duas restrições fundamentais. A primeira, você precisa conhecer a web. Se você não faz ideia de como funciona HTML, se você não faz ideia de como é que se faz a estrutura de algumas coisas nesse sentido, você vai ficar um pouco perdido na hora que nós executarmos os exemplos e não tem problema nenhum. Mas você também vai ficar um pouco perdido ao utilizar técnicas de mineração de textos, porque você precisa disso. E a segunda coisa são os tais tokens de acesso. Você precisa de permissões para acessar alguns níveis de utilização. Por exemplo, tem um tutorial muito interessante na internet, que está lá na lista de referências, em que a pessoa faz a varredura
de uma página do Facebook. E para isso eu tenho que ter um código de desenvolvedor do Facebook e utilizar esse código como um token dentro do meu código em R. Uma vez resolvido essa parte, o restante é, entre aspas, simples. Você sabe conhecimento de web, e se você sabe se livrar lá para resolver essas questões de token de acesso, o restante vai ser simples. Mas a primeira coisa não se aprende em curso de inteligência artificial, e a segunda coisa se aprende lendo o manual da plataforma que você deseja utilizar como meio de acesso. Temos 3 principais no presente momento, que são exatamente aliás, 3 que são 4, o Facebook, o Twitter e o Telegram. E eu digo que são 4 porque também tem a do Google. Muito embora a do Google seja a mais fácil de pegar o token de acesso, eu não tenho nenhuma aplicação específica para apresentar a vocês de exemplo. Não de mineração de texto, pelo menos. E o outro exemplo que nós vamos fazer, nós vamos avaliar um PDF, que é exatamente o PDF da ata do Copom. Vamos lá. Olha, nesse caso em particular, é muito importante entrar no diretório onde está o seu código. Você não pode executar isso de qualquer lugar, porque vai ficar esquisito, tá? Então, para ter certeza, você pode vir aqui, ó, Set Work Directory, Choose Directory, e entra aqui em séries temporais. Ou, perdoe-me, em Test Mining. Eu já estou com a cabeça em outro lugar. Tá? Poderia ter executado esse código aqui? Poderia, mas só funcionaria no meu computador, porque essa é a estrutura do meu computador. Bom, feito isso, eu posso pegar aqui o meu código Web Scraping R Plugins. Esse código aqui foi feito por mim mesmo, utilizando, obviamente, exemplos que existem na internet, mas o objetivo todo é meu. Então, nós temos uma manipulação. Eu queria essa lista, tá? Eu quero essa lista, porque isso é importante para quem está lidando com R, tem em mente, etc. e tal. E é muito chato ficar olhando um a um lá na internet. Então, eu peguei para botar dentro de uma planilha de Excel. Basicamente isso. O Tidyverse, que é uma biblioteca de uso geral. Eu nem sei se eu vou usar ela aqui, mas eu sempre carrego ela quando estou querendo fazer algum problema. E essas duas também, elas são bibliotecas que fazem uso de forma geral. Esta última aqui, na verdade, é para manipular dados de texto. Ela já se torna mais necessária aqui, porque nós vamos precisar de utilizar algumas delas adiante. Tá? Você repara que, na verdade, aqui embaixo, ó, o Tidyverse é uma biblioteca que tem vários subpacotes, entre eles o ggplot. Aí você vê que o outro, inclusive, já havia sido puxado automaticamente quando eu fiz o primeiro. Para manipular páginas de internet, eu tenho o RVest. Para manipulação de strings, eu tenho o string R. Para expressões regulares, eu tenho o RBuzz. E para manipulação de datas, eu tenho o Lubridate. A página é essa. Nós vamos olhar a página porque isso acaba sendo importante. Essa é a página. O que nós temos? Nós temos um cabeçalho inicial, nós temos a lista com links de cada um dos pacotes e sua respectiva descrição. Tá, e como é que eu pego alguma coisa? Aí vem o fato de que você precisa conhecer HTML. Por quê? Eu vou ver o código-fonte da página. E é claro que, como eu estou dando aula, isso aqui deu errado. Eu tenho uma biblioteca aqui, que é uma biblioteca para fazer a inspeção de elementos. Tá? Mas o que eu queria era ver o código mesmo, e ele não está me deixando.
Vamos ver se agora vai. Blá, blá, blá. E esperamos o funcionamento geral de todas as coisas. Tudo que eu quero é ver um código-fonte. Eu nunca pedi nada a ninguém. Que coisa. Bom, já que isso aqui não está dando certo, vamos fazer isso do jeito ruim. Bom, não deu muito certo fazer isso, né, gente? Então vamos... Eu tentei abrir o código-fonte, não deu certo na gravação. Vamos fazer então do outro jeito. Que na verdade é o jeito que a gente tem aqui, olha. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor da variável, que é a URL que eu desejo avaliar. E estou guardando isso aqui na URL. Pronto. Aqui tá literalmente o valor da variável. Se você perguntar quem é o URL, é o endereço da internet, tá vendo? Agora é o seguinte, ó. Eu vou baixar a URL, vou dizer para ler isso aqui como HTML e vou guardar na variável rpackage, underline webpage. Agora a gente tem que esperar, porque basicamente ele está baixando a internet. Agora aqui foi rápido, viu? Agora, eu quero ver como é que é esse pacote. Lembra que eu disse que eu queria mostrar o código-fonte? Tá aqui o código-fonte, tá vendo? Só que eu não estou conseguindo abrir ele para você ver. Basicamente, ó, você tem aqui um red, um body e uma estrutura. Eu tenho como olhar isso. Vamos lá, gente. Às vezes, é bom lembrar que nós estamos no Linux. E aí o que acontece? Isso aqui eu não preciso. E aí, ó, você não vai ter como fazer isso aí, mas você também talvez não tenha problemas em fazer isso no dia que estiver fazendo essa avaliação. Eu quero mostrar para vocês como eu concluí os próximos comandos, porque eu poderia simplesmente executar, mas você não vai conseguir entender por que eu fiz aquilo. Então, eu preciso que você dê uma olhadinha no código-fonte. Então, eu vou baixar a minha página de internet especificamente. Ok. O motivo de eu não conseguir baixar não é porque ele tem 2,49 45 megabytes, não. É porque eu estava com problemas na internet. Então, eu vou abrir em um editor de textos padrão a minha página de internet. Isso é o que nós temos quando abrimos o código-fonte lá no Firefox. Era isso que eu estava tentando ver e te mostrar. Repare como é que é a estrutura desses elementos. É um código texto padrão que possui alguns links de referências associados a CSS. Nós temos, de início, uma estrutura de containers em div. Div é um elemento flutuante do HTML. E depois nós temos um parágrafo onde nós temos as letras de A a Z com um certo link. href é um link de internet. Aqui inicia uma tabela. A tabela possui um título que é o A. E depois vem o nome do pacote, a URL, o nome do pacote e a descrição. E é por causa disso que nós vamos fazer o que nós vamos fazer. E aí você repara aqui, em algum momento, isso aqui vai virar B. Ó. Deixa eu achar o B aqui. Procurando a letra B, procurando a letra B. Procurando a letra B. Procurando a letra B. Ainda temos muitos pacotes com letra A, né? Tem ordem alfabética esse negócio. Estamos na letra A, S, A, U, A, V, A, Z. Opa, B, B, aqui. Tem que ter um B. Antes de começar o B, ó, B6, E6, RE, o que ele faz? Adaptative Differential Evolution. Nunca vi isso na vida. Eu não sei nem o que significa esse texto aqui, gente. Eu não sei o que ele quer fazer, mas não me importa nesse momento. O que me importa é o seguinte, ó. Eu estou utilizando para este banco de dados aqui, e ele começa com ID Available Packages B. Basicamente, ele tem um elemento de tabela que é adicional para identificar quando você clica no link B, ele vem para esse ponto.
Então, quando você está na página da internet e clica em B, ele vai para o ponto que estava lá marcado. Essa indexação. Essa indexação aqui se referencia a esse ponto que está aqui quando você clica na letra B. Olha ele aqui, ó. Hashtag Available Packages B. Basicamente é assim que você faz a adaptabilidade daquilo que nós estamos estruturando. Ok? Bom. E aí nada. Se você não faz ideia de como é que é uma programação de HTML, vai continuar sem entender os próximos passos. Mas vamos continuar aqui para que possamos depois juntar as coisas. Eu guardei toda aquela página que está lá, está guardada nesta variável. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou varrer as páginas de HTML e vou procurar nos HTML nodes o pacote, ou melhor, a palavra table. Eu quero extrair da página a tabela que existe. Rodei, eu extraí a tabela. Quando eu fiz isso, eu continuo sem conseguir olhar essa variável. Tá vendo? Não dá para mostrar. Mas quando eu fiz isso, o que ele essencialmente fez foi isso aqui, ó. Deletou ali em cima e deletou aqui embaixo e deixou somente a tabela. Próximo passo. Nós temos que converter a tabela em dados. Nós temos que completar as informações com linhas incompletas com not available, NA, que são exatamente os pontos onde ocorrem as mudanças das letras dos alfabetos da organização do index. Quando eu abro isso aqui e encontro essa letrinha aqui, ó, Z, 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 Y, Z, em algum lugar, isso aqui, ó, eu quero extrair o nome, só que extrair o nome vai me dar um not available, porque ele aqui eu tenho o URL, eu tenho o Z e eu tenho o nome. Aqui eu só tenho essa identificação, então eu vou ter um problema ali, eu tenho que extrair esse negócio fora. Então o que eu estou fazendo? Eu vou, agora que eu peguei esta variável que só tem uma tabela, eu vou usar o comando html_table, que pega aquela tabela e preenche ela, removendo as linhas incompletas, basicamente, ou melhor, completando elas. Pronto. Demora um pouquinho. Feito. Repare que isso aqui tem uma lista de 3,5 megabytes. Eu ainda não consigo avaliar com firmeza, tá vendo? Tá tudo meio bagunçado aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover as linhas que têm algum valor com not available. Porque eu preenchi com not available. Mas agora, onde tem not available, não representa nome de pacote. Então, eu vou pegar a variável dos pacotes com suas respectivas descrições, vou converter ela para um data frame e vou remover NA omit, ou seja, vou omitir os not availables. Então, executando essa linha, vou salvar em package names description clean. Agora eu posso dar uma olhada nessa variável. Felizmente, eu posso dar uma olhada no nome das colunas. Name rpackage cleans. A primeira coluna é x1, a segunda coluna é x2. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar o comando rename. Eu vou usar o comando rename para que o x1 se torne package names e o x2 se torne description. Então, basicamente, o rename, o rpackage name description clean. Por que eu estou usando nomes tão longos, gente? Eu já disse para vocês que isso nem sempre é uma boa ideia, né? É porque como eu estava aprendendo a fazer isso conforme eu fazia os procedimentos, eu queria um nome que me lembrasse do porquê que eu estava fazendo aquilo. Então, eu olho para isso, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, nesse momento, eu tenho uma coluna com o nome e um nome com as descrições. E eu não rodei isso aqui ainda, vou rodar agora. Fiz os nomes. Se você der uma olhadinha, olha, os nomes agora são package name e description.
Vamos dar uma olhada na variável agora, né? Agora nós vamos dar uma olhada na própria variável depois que eu fiz. Repara que eu peguei a mesma variável, né? E salvei com o mesmo nome, ou seja, eu substituí, né, naquele mesmo nome. Então, eu tenho que dar uma olhada nesse nome aqui bonitinho. Ele está me mandando aqui as primeiras informações. Tem um index, tem os package names, e logo depois das descrições, vem com accurate, adaptable, and accessible error metrics for predictive models. O que eu posso fazer agora? Se eu quiser, eu posso salvar um CSV com esse data frame, que, diga-se de passagem, essa é uma técnica para salvar CSV que você podia estar usando lá desde o primeiro código. Aqui eu não ensinei isso lá atrás. Mas todas as vezes que você tem um data frame, que você quer salvar aquela, por exemplo, você separou os dados em 80% e 20%, você quer salvar aquilo, você pode pegar esses 80% e 20% e salvar o 80% e o 20% usando essa técnica. Então, salvei aqui. Eu posso olhar aqui, ó. Eu tenho aqui, não aparece, tá vendo? Esse aqui é o resultado final, que eu salvei a parte aqui, mas eu posso vir aqui no diretório da execução do meu código. Só um minutinho. Pode fazer um corte aqui, porque para ficar muito lixo no meio do caminho. Bom, olhando aqui no diretório do meu sistema de arquivos, né? Eu vejo que eu escrevi esse data.csv aqui, que eu posso abrir com alguma coisa. Por exemplo, aqui eu estou abrindo com o LibreOffice, que é o que eu tenho aqui, eu não tenho Excel. Tá? Então, aqui está os pacotes, eu posso colocar aqui para ajustar a largura ideal. Aqui, prontinho. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma lista de pacotes com suas respectivas descrições. Mas eu quero adicionar, eu quero mais. Eu quero adicionar aqui, ó, a URL associada a esse pacote. Nada me adianta saber que esse aqui é o AACIA, o Amino Acid Substitution Effect Analyzer. Ok. Se faz tanta coisa com R, né? E agora você quer a URL aqui do lado, porque, afinal de contas, você pode. O que você vai fazer? Você vai pegar a variável que você analisou lá atrás, ó, o rpackage underline page, web pages, é essa daqui, ó, que você analisou diretamente com a URL. E agora, ao invés de você pegar o table, você vai pegar o atributo a, que é basicamente o que define a estrutura de um link. Novamente, conhecimento de HTML é necessário para você compreender isso. E você gostaria de pegar o atributo associado à informação href. Então, você vai pegar nos locais onde existe a tag a e pegar o valor da variável href. E é o que eu acabei de fazer. Se você der uma olhada, olha como é que está isso. Olha, dois pontos, barra, web packages, e aí está o nome da variável. O que acontece é que esses 2 pontos e 2 pontos significa busca relativa. Então, olha só. Quando eu clico aqui em 2 pontos, ele sobe 2 níveis e entra no diretório. Então, ele basicamente, ele muda a estrutura do diretório. Então, quando você olha para essa aqui, ó, Web Packets, então você vê que o radical, que é subir 2 itens, é basicamente cram.rproject. E o que eu tenho que fazer é exatamente isso. Ó. Eu tenho que substituir, aí o string replace all, uma expressão regular, para, nesse banco de dados aqui, substituir a expressão web packets por essa URL inteira. Mas espera aí, por que eu não substituí somente essas 2 coisas aqui? Expressões regulares, elas, se você quiser, você encontra na internet um livro de expressões regulares do Marco Aurélio. Muito bom livro, diga-se de passagem. Mas expressões regulares, elas não são iguais em todos os idiomas que você estiver utilizando. Em alguns idiomas, e eu não sei exatamente o que o R faz, mas eu quis fazer um negócio bem genérico para que não enlouquecesse. O pontinho significa qualquer coisa. E se você pedir para substituir qualquer coisa por aquilo ali, ele vai basicamente substituir tudo.
ou vai substituir os primeiros caracteres. Então, para evitar dúvidas, eu peguei um trecho daquilo que eu queria substituir, recoloquei ele no final. Eu podia ter tentado substituir só essa região que eu circulei aqui pela parte inédita, né, que é essa daqui, ó, basicamente. Mas eu preferi, nesse caso, que na verdade tem que incluir essa barra. Eu preferi, nesse caso, fazer a substituição do contexto completo por esse contexto completo, e é o que esse comando faz com o string replace. E aí ele salva agora numa lista de links, tá aqui, ó, lista de links. Tá perfeito, só que tem um probleminha nessa lista de links. Esta lista de links, ela tem um pequeno probleminha, porque no início ela pega as informações associadas aos primeiros 26 itens, que são os links. Daqui. Você tem que remover esses 26 links que existem aqui. Como é que eu sei que são 26? Bom, eu contei, né? Tem aqui, ó, 26. Ó. Então, basicamente, o que eu estou fazendo agora é excluindo deste banco de dados as primeiras 26 linhas. Excluídas as primeiras 26 linhas, eu posso olhar o primeiro cabeçalho e você vai ver que começa certinho com os nomes de todas as URLs completas. O que eu posso fazer agora? Adicionar esta variável ao banco de dados anterior, que já tinha tudo, que foi o que eu salvei aqui no arquivo data.csv, com uma coluna chamada links. E agora eu vou reescrever aquele data.csv. E quando eu... Aqui não aparece nada, né? Porque eu estou com ele aberto. Não vou salvar nada. Eu vou agora reabrir o meu data.csv. Esse aqui é o arquivo, exatamente o mesmo arquivo, só que eu deixei com outro nome, para que alguém que pegue esse exemplo aqui possa fazer isso e comparar se deu alguma coisa errada, né? E até implementar depois. Vou aceitar tudo que está aqui, perfeito, e vou botar agora aqui para largura ideal, e aqui está a minha coluna com os links. Então, eu posso ler aquilo que me interessa do nome do pacote. Olha aqui, ó, tools para isso não me interessa, é um que interessa aqui, ó. É um interessante aqui. Applied Econometrics with R. Aí eu tenho aqui o endereço, ó. Eu posso pegar o endereço, copiar esse valor e ir para a página do R. Claro que isso vai funcionar melhor se o seu computador funcionar com você, né? Mas se ele não funciona, a gente dá um jeitinho, força a barra. Tá? Existem coisas que estão fora da capacidade de qualquer programa de ir. E aqui você tem toda a estrutura de elementos que essa biblioteca usa para aplicar metodologias de análise de economia, ou seja, análise exatamente daquilo que eu estava mostrando na aula de séries temporais, só que um pouco mais sofisticado. Aí tem manual de referências, tem erratas, tem documentos, tem o que ele faz, quais são as métricas utilizadas, quais os comandos disponíveis. Você vê que o número de informações que existe é muito maior do que aquilo que a gente estava brincando lá. Tem os pacotes do código em R, se você quiser olhar o código-fonte. Não sei se tem muito aqui, mas também, se tiver, você pode achar aqui, ó, citações, informações de citações aqui, ó. Você tem até o código BibTeX para você fazer a direcionamento ao livro ao qual isso aqui aparentemente está vinculado. Isso deve ser é um livro específico, tá? E você tem aqui o material aqui que foi publicado lá, enfim, você tem todas as informações que você pode querer sobre esse documento, pelo menos é a primeira fonte de informações. Alguns pacotes possuem aqui nessa página, não é o caso dessa, pelo menos eu não estou enxergando, links para repositórios. Fora daqui, alguns têm. Vê se eu acho uma aqui que tenha.
Nós estamos procurando alguma coisa, a gente nunca encontra, né? Então, vou abrir aleatoriamente aqui. Esse não tem. Ah, mas esse aqui tem um DOI, né? Uma publicação em revista externa. Ah, esse aqui tinha. O ggplot é ótimo para isso. Eu vou lá no ggplot. Ó. O ggplot tem aqui o código do Git dele e tem essa outra URL aqui também, ó, que é a página principal do projeto, onde você encontra o datasheet sobre como usar. Então, assim, encontra várias informações complementares sobre como fazer. Aquelas funções que eu estava usando, eu não decoro aquilo, gente. Eu uso uma coisa dessas aqui, eu dou uma olhada naquilo que eu quero, porque é muita coisa, né? Somente uma pessoa que viveu disso aqui e só faz isso vai conseguir decorar todas essas coisas. Isso, quando você precisa de alguma coisa, você descobre como é que você faz olhando para esse tipo de material. Tá? Então, aqui você achou aqui, por exemplo, nesse pacote, no ggplot, tem a informação da URL que você vai até o processo. O que eu queria fazer e não fiz ainda, por exemplo, você pode fazer isso com mineração de textos, é entrar em cada uma das URLs, verificar quais deles possuem o parâmetro URL, coletar esta URL e adicionar no material. Também capturar diretamente o link do ggplot, o link de eventuais artigos, que é o Vignettes aqui, você consegue pegar as informações e coletar aquilo que é fundamental, porque eu vou ser bem sincero com vocês, essas informações aqui só vão ser úteis para desenvolvedores, as informações de código-fonte, só se você quiser estudar o código-fonte, as informações sobre dependências, é o próprio R que vai ter que se resolver. O que você tem de relevante aqui é encontrar quais são os nomes dos autores, caso você deseje contactar alguém, e pegar a URL e as referências sobre o funcionamento, o manual de referências e eventuais referências complementares que existem. Eu queria entrar aqui e pegar de cada um deles essas informações, mas eu não fiz isso ainda. Então, fica a dica aí, se alguém estiver me ouvindo nesse momento e conseguir fazer esse procedimento, que basicamente significa carregar a URL uma a uma dentro daqueles mesmos procedimentos, procurar por esta referência e pegar o link associado a ela. Então, basicamente, esse é o procedimento de mineração de textos que eu gostaria de apresentar a vocês. O outro problema que eu vou mostrar a vocês, ele já tem um pouquinho de processamento de linguagem natural, mas eu vou deixar para comentar a parte da linguagem natural depois. O que eu acho interessante nesse texto aqui, que primeiro você tem que utilizar uma library PDF Tools, que depende de como você faz a instalação no seu sistema. Basicamente, se você estiver usando o Windows ou Mac, você vai direto no install.package PDF. Se você tentar fazer isso, usar esse comando no Linux, ele vai te dar essa mensagem de erro que eu copiei aqui, dizendo que não é possível fazer isso. Vai pedir para que você atualize essa biblioteca de lib-popler-cpp-dev por esse repositório adicional, que vem do próprio kernel, é um repositório confiável. E você, posteriormente, vai poder conseguir, se você fizer isso antes, você vai conseguir fazer a instalação do PDF Tools. Aí você executa isso aqui depois que você fizer essa instalação do sistema, né? Tá? Então, eu vou carregar a library aqui, library do PDF, e aí eu tenho que saber qual é o link do meu PDF. Se eu não tiver o link do PDF, eu não vou ter PDF nenhum. Eu vou deletar o PDF daqui, porque eu já fiz esse teste, então eu vou... Tá vendo? Não tem PDF aqui. Vou executar. Eu fui na página do Banco Central, peguei qual é o link do meu PDF. Botei aqui, então, em download.file, o link do meu PDF, quero salvar com o nome desse PDF e o molde WD. E é assim ele vai baixar, e baixou.
Se você vier até aqui a página, você vai ver aqui o PDF de volta. Esse PDF é a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária do Brasil, de 7 e 8 de dezembro de 2021. Lembrando que o próximo é a última, né? Quando eu gravo essa aula aqui, ela é a última. Lembrando que a próxima só em fevereiro de 2022. Então, ele tem todas as informações, nomes, coisas aqui. Ele faz um relatório a respeito de por que eles fizeram aquilo que eles fizeram, como eles se estabeleceram. Esse aqui é relativamente curto, só tem 5 páginas. Outras são bem mais amplas. Tá? Existe um outro relatório que é um pouco mais técnico, que tem muito mais informações dentro dele. A partir do momento que eu faço isso, a outra coisa que eu tenho que fazer é transformar ou coletar o texto deste PDF. PDF underline test, carrego naquela variável. Nem tenta ler, porque não vai conseguir. E agora nós temos duas bibliotecas, uma é a chamada TM e outra chamada Snowball C, basicamente, e tem uma outra aqui que eu não sei porque não está instalada aqui, ou melhor, está instalada, mas eu já tenho ela instalada há muito tempo, por isso eu não senti falta quando eu executei, que é o Word Cloud. E o que nós temos aqui? Nós temos uma biblioteca que lida com textos, outra biblioteca que ajuda em realizar algumas análises, e uma terceira biblioteca, que é a biblioteca que faz nuvem de palavras. Então, eu vou carregar essas 3 bibliotecas. Olha só, eu podia carregar as variáveis nas mesmas variáveis, tá? Eu podia pegar o teste corpus. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vetorizar a minha fonte de informações do texto em corpus. Corpus é o nome do elemento de texto que nós estamos avaliando. Eu estou carregando em teste corpus. Pronto. Não dá para ler isso, gente. Não tem o que fazer aqui, não. Tá? Isso aqui é uma estrutura de dados que não tem como você acessar isso nesse momento. Agora eu vou utilizar o TMMap. Essas bibliotecas são procedimentos de processamento de linguagem natural. Eu vou remover os espaços em brancos, vou remover os números, vou remover pontuações e vou remover palavras comuns especificando o português como idioma. E agora eu vou fazer uma nuvem de palavras. E ela fez uma nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras usou o corpus, essa última variável, eu podia usar em qualquer uma delas. E eu estou utilizando as 150 mais frequentes palavras utilizadas. Vamos ver quais são. Nós temos inflação, Copom, dezembro, departamento, cenário, política básico, e temos várias outras pequenas. Existem 8 cores especificadas nesse tema, que vão da mais frequente, que é os que têm maior tamanho de letras, às menos frequentes, que são as que têm menores tamanhos de letras. E eu estou usando o tema Dark 2. Eu posso especificar apenas 2 cores se eu quiser. Ou melhor, tem um mínimo de 3 nesse exemplo, nesse tema. Então aqui, ó, 3 cores apenas foram mostradas. Nós temos inflação, Copom, essa letra I aqui, eu sei lá, uma barra, não sei, cenário, e esses textos em azulzinho que estão aqui. Eu não preciso de 150, posso pegar apenas as 10 mais frequências. Eu posso usar 6 cores. Não tem problema não. Tá aqui, ó. As palavras mais usadas. Tem aquela barra atrapalhando ali, tudo bem? Inflação, Copom, básico, projeções, comitê, cenário, política, dezembro e departamento. Você vê que a palavra mais setada no relatório inteiro é inflação. Eu utilizei esse exemplo porque a gente sabe mais ou menos o que está escrito nele, eu pelo menos acompanho o mercado financeiro, eu sabia que estava escrito nele. Mas você pode estar analisando um documento que você nunca leu na vida, né? Então, se deu aqui o resultado e olha só o que esse documento mais fala. Inflação, Copom, política monetária, básico, dezembro, cenário, comitê. Isso pode ser, por exemplo, tags. Existem falhas aqui? Existem. Nessa imagem fica bem claras as falhas. Esse símbolo, que eu não sei o que é, está entre os mais citáveis. Nós temos risco e riscos. Não deveria existir. Ou só tem um. Era para ser só um.
Nós temos aqui, ó, BCB.gov.br. Isso aqui é o URL, que ele removeu a pontuação e ficou com um negócio que ele não sabia lidar. Silva é um nome. Melo, Costa, são nomes. Aconteceu, gente. Você pode tratar isso depois? Sim. Você pode fazer remover palavras que você deseja remover, porque não faz sentido nenhum, mas você só sabe depois mesmo. Primeira coisa, você usa algum saco de palavras comum, né? Que todo mundo conheça. Você não vai ficar inventando moda nessa altura do campeonato. Depois você começa a utilizar alguma coisa mais sofisticada. Eu não vou mostrar isso para vocês, mas fica aí dica para análise mais sofisticadas, caso deseje. Você pode fazer, por exemplo, uma análise aqui, ó. Eu posso fazer uma análise do teste corpus ao invés do corpus, e isso é interessante porque mostra como o texto original ele é completamente tendencioso, né? Porque ele tem coisas como para, das, que. Para é a palavra mais usada por eles, pelo visto. Nos, dos, 1,50, 2021, 2022, 2023, 243, né, a 40ª, 43ª. Essas coisas não interessam. Ao ano, foi muito usado, mas não interessa. Aqui você vê a URL correta, tá vendo? Eu vou tirar os pontinhos, vai ficar um negócio esquisito. Eu posso, ao fazer isso em certas ordens, eu posso comprometer o resultado. Talvez se eu fizesse a remoção de pontuações primeiro, eu tivesse um resultado diferente. Mas eu fiz essa daqui mesmo e para o que eu me proponho a fazer nessa disciplina era o suficiente. E já ficou bastante satisfatório. Só que parece para mim uma letra I, tá? Só para constar. Eu não sei porque que tem tanta letra I maiúscula no seu texto, mas está lá. Aliás, I maiúscula ou minúscula, eu não sei porque que teria tanta letra I solta no texto, mas paciência. É isso, gente. Voltando para o PDF, ou para a apresentação. Bom, dando continuidade aqui, eu gostaria de apresentar algumas referências que mostram e explicam de uma forma bem interessante como fazer análise de textos utilizando o R para diferentes aplicações. Esse, por exemplo, Taskmine with R Archives, é uma análise macro do blog, se não me engano, uma análise macro, e ele requer, por exemplo, o acesso da API do Twitter. O que tem tão interessante aqui? É que você consegue, por exemplo, pegar, e é o que ele fez nesse texto, ele capta a sensibilidade das pessoas que fizeram comentários a respeito da aprovação, pelo menos até agora temporária, se já não consolidaram, da lei que estendeu o fundo eleitoral, né, o aumento do valor do fundo eleitoral para o ano de 2022. Então, eles utilizam análise de sentimentos, e o que basicamente é um pouco, e já entrando em contexto de processamento de linguagem natural, para, a partir do contexto das palavras, ter uma sensibilidade se aquilo é uma citação com caráter positivo ou com caráter negativo. E com base nessa... Mas aí, para você fazer isso na análise dos hashtags lá, você precisa de um token especial de acesso da API do Twitter. E outra coisa que é bastante interessante foi este Taskmine utilizando o software R, um estudo de caso de uma biblioteca americana. É um documento, um PDF bem interessante também para aqueles que desejarem se aprofundar em análise de textos usando o R. Dá para fazer muita coisa, Taskmine robusto com R? Dá sim. Dá para fazer com Python? Dá. Mas vocês vão enfrentar forte concorrência de sistemas robustos de bibliotecas já implementadas, tipo as que nós vamos ver na nossa próxima aula, que envolve as bibliotecas da
do Google, as bibliotecas, se eu não me engano, da Amazon, não, da Microsoft. Existe também da Amazon, eu não me lembro qual que está lá dentro da Amazon, mas da Microsoft e do Google. São duas grandes bibliotecas que te permitem fazer isso com zero código, né? Então, muita gente utiliza esses sistemas de análise de R. Agora, de forma open source, Python e R é as duas principais bibliotecas, e o R é bom nisso, tá? Não menospreze o R por ser texto nessas análises, não, porque ele é bom nas análises de texto, uma vez que você domine como fazer os acessos a essas análises de API. O que você faz com essas informações depois, aí é outra história. Porque uma vez que você sabe quais são suas listas de palavras, quais são as suas principais classificações, você pode desejar fazer inúmeras aplicações de diferentes formas e isso gerar diferentes interpretações. Tá, então, fiquem à vontade para explorar esse número de chaves privadas, mas tomem cuidado. O motivo de eu não estar compartilhando isso é porque eu não descobri uma forma de fazer isso sem expor as minhas chaves privadas. E se eu exponho as minhas chaves privadas, vocês podem derrubar a minha conta. Chave privada realmente tem que permanecer privada. Então, pouca gente explica como fazer isso nos vídeos, documentos por aí afora. Você realmente precisa ler o manual. E ninguém me mostrou uma forma de explicar isso sem literalmente abrir as minhas contas de Facebook e Twitter para vocês. Então, ficamos sem. Então, nós apresentamos nessa aula, especificamente nessa aula, as principais noções sobre mineração de textos, sabendo que tem muito mais coisas que nós não comentamos do que coisas que nós comentamos, ok? E aí, obrigado pela sua atenção.